Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui novamente retornando às nossas aulas na EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Passei alguns dias aí, 2 semanas pelo menos aí isolado, né, no nosso quarto, aí em casa, aguardando o nosso exame, né, em relação à Covid, né. Tive alguns sintomas e depois de 15 dias a gente fez o exame e deu negativo o meu exame, tá? Por isso agora nós estamos retomando nossas aulas e vamos reiniciar, recapitulando que nós iniciamos a nossa aula já sobre o assunto comunhão, e hoje nós vamos ver 2 pontos importantes em relação à comunhão, a ideia da comunhão e a comunhão com Deus, tá? E a gente vai iniciar agora, nesse momento, nosso estudo. Vamos orar, iniciando esse tempo precioso, importante para a nossa vida cristã. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder estarmos aqui reunidos, mesmo que virtual, na nossa escola dominical, escola bíblica dominical. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando sabedoria para poder passar esse estudo tão importante para a nossa vida cristã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder compartilhar aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Esteja com cada um, Senhor, que está aqui, que está neste momento conectado para ouvir a Tua mensagem, e quero te pedir que o Senhor esteja nos direcionando, nos dando discernimento através do Teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então nós vamos ver 2 pontos importantes, como eu disse. Tá? Nós vamos ver aí a comunhão, que é a ideia da comunhão, e a comunhão com Deus. E depois nós teremos mais 2 pontos para encerrar esse assunto. Então hoje nós vamos falar sobre a ideia da comunhão e a comunhão com Deus. Muito bem, espero que você esteja aí estejam atentos aí a continuação desse tema importantíssimo para a nossa vida cristã. Você esteja abençoando, que o Senhor, nosso Deus, esteja abençoando a sua vida e que você possa aproveitar da melhor forma possível. No final, se você quiser dar o seu like, né, o seu positivo, e se você ainda não se inscreveu, possa se inscrever para que a gente possa ter um número considerável e continuar nossas transmissões pelo YouTube. Tá? Quero mandar um abraço especial a todos os irmãos da Igreja Batista Regular em Mangabeira e também aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos lá. Então vamos iniciar esse tempo, esse assunto aí tão importante para a nossa vida cristã. Comunhão, a ideia da comunhão. A palavra grega traduzida por comunhão expressa a ideia de compartilhar ou de ter algo em comum com outrem. A participação comum assume 2 formas duplas, ou uma forma dupla, né? 2 partes. A primeira ou por darmos a alguém uma parcela do que possuímos, ou por recebermos de alguém uma porção do que ele possui ou do que ele está fazendo. Então, nós vemos aí uma reciprocidade, né? Nós damos a alguém e recebemos de alguém. Esse compartilhar, esse compartilhamento, que não é necessariamente aquilo que nós venhamos como se fosse uma negociação. Olha, eu vou dar algo a alguém e espero que essa pessoa me dê alguma coisa dela. Não é isso que é a ideia da comunhão. A ideia da comunhão é que é uma reciprocidade natural, onde eu dou aquilo que eu tenho de melhor, eu posso compartilhar com outra pessoa e essa pessoa pode fazer o mesmo comigo. Então essa comunhão recíproca, né, onde vai de um lado e volta do outro lado. Então na comunhão cristã, conforme veremos, há lugar para essas 2 formas de participação. Tá? Então, a
comunhão, a cristã, ela é bidimensional. Nós já aprendemos acerca disso. Primeiramente, ela é vertical e depois ela é horizontal. Essa comunhão vertical é com o nosso Deus e essa comunhão horizontal é com os nossos irmãos. Tá? O plano horizontal da comunhão é que o nosso interesse imediato pressupõe a dimensão vertical para a sua própria existência. E a dimensão vertical da comunhão foi descrita pelo apóstolo João, por João, quando ele escreveu: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, lá em 1 João capítulo 1, versículo 3. Então aí ele define essa comunhão vertical, onde a gente tem um relacionamento direto com o Pai através do Filho. Então, eu não posso ter uma comunhão com o Pai sem ter uma comunhão com o Filho, até porque o Filho ele é que intermedia, ele é aquele que nos dá o suporte necessário para a gente ter uma comunhão plena com o Pai. Tá? Então, nós sabemos disso, nós recebemos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e nós temos essa plena ligação, onde o Senhor Jesus é a própria ponte onde nós chegamos até o Pai. Se não fosse o Senhor Jesus, nós jamais poderíamos ter essa comunhão com o Pai. Tá? Ele nos deu a abertura, ele é a ponte que nos leva à comunhão com o Pai. E essa comunhão é plena quando eu tenho uma comunhão com o Pai e com o Filho. Nós sabemos que existem seitas que acham que somente o Pai é o suficiente, vamos dizer assim, que somente a comunhão com Deus é a única comunhão que você deve ter. É como se só existe um Deus e só Deus Pai. Mas não é. Nós sabemos e confiamos e acreditamos na Trindade, porque é uma expressão que é bíblica, principalmente no Novo Testamento, onde a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também no Antigo Testamento, logo no princípio. Desde o princípio nós vemos a Trindade. Tá? Agora é mais explícita quando Jesus vem, o Filho vem e habita entre nós. Isso consolida a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tá? Então, se eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho automaticamente com o Filho. E quem intermedia e quem nos dá poder para isso também é o próprio Espírito de Deus que está em nós. Então, essa comunhão plena, o próprio João expressa aí nessa passagem aí que nós acabamos de ler. Tá? Que a comunhão a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Então, continuando aí, essa comunhão é aquilo que constitui um crente. Tá? De fato, a declaração de João fornece uma definição precisa de um crente. Qual é a definição precisa? E eu tenho que ter comunhão com o Pai e com o Filho. Aquele que não goza de comunhão com o Pai, como eu acabei de dizer, e com o Filho, por correto e poderoso que seja, nem ao menos é um crente. Vamos dizer que a pessoa aos olhos humanos, ele é uma pessoa corretíssima. E ele tem comunhão com o Pai, mas não tem com o Filho, ele não é crente. Ele não é um crente. Ele não é um crente no Senhor Jesus. Ele não confiou naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz para ter essa ligação com o Pai e com o Filho. Então, você é plenamente crente quando você confia no Pai e no Filho. Você tem comunhão com os dois. Então, a dimensão horizontal da comunhão, e aí eu já estou falando sobre a dimensão entre nós, entre os cristãos, a dimensão horizontal da comunhão, é aquele compartilhar habitual. É algo que faz parte do nosso cotidiano, nossa vida cristã. Compartilhar habitual. Quando nós entramos em contato com os nossos irmãos e passamos para ele algo que eu tenho. Tá? Não precisa ser necessariamente algo material, mas principalmente espiritual, onde eu cito uma passagem bíblica
eu oro junto com o irmão, eu estou expressando esse compartilhar habitual, aquele constante dar e receber de cada parte, recíproco, onde eu dou e ele também, a pessoa dá para mim alguma coisa, tá? O que também é o verdadeiro e autêntico padrão da vida do povo de Deus. Então, a comunhão é um padrão que Deus nos concedeu através do Pai e do Filho, a demonstração do amor que ele deu, que ele fez, em enviar seu próprio Filho, em dar seu próprio Filho em favor a nós. Então, essa comunhão, esse exemplo que ele deu, um exemplo maior, incalculável, que ninguém conseguiria fazer, o próprio Deus fez conosco. Então, essa é a vida do povo de Deus. É o autêntico padrão de vida, que é comunhão, receber e dar um de cada parte. Quer dizer, eu dou e eu recebo de alguém. E essa comunhão é necessária, que demonstra um padrão de vida do povo de Deus. Então, a definição de um cristão é justamente, faz parte, essa comunhão faz parte dessa definição, essa ideia de comunhão. A comunhão com Deus, pois, é a fonte da qual se origina a comunhão entre os crentes. Então, eu tenho comunhão com Deus e aí eu automaticamente tenho comunhão com os crentes. E a comunhão com Deus é o fim para o qual a comunhão cristã é um meio. Tá? Então, tanto ela é o fim como a comunhão cristã é um meio. Então, portanto, não devemos conceber a nossa comunhão com os demais crentes como um luxo espiritual. Vamos dizer assim, não, eu posso ter comunhão com alguém, ou eu espero ter, mas eu não consigo ter. É algo que é difícil, é algo que é longe das minhas convicções. Não, é uma adição opcional ao exercício da devoção particular. Não é isso, de jeito nenhum. Nós não devemos conceber isso, nós não devemos achar que a comunhão é algo que eu possa fazer quando eu puder, quando eu tiver condição. Não, quando eu tiver condição eu vou ajudar fulano. Não é isso, né? Não é algo, não é um luxo espiritual, né? E não é algo que que seja opcional, é uma adição opcional. Não, eu posso ou eu não posso. Não, isso é naturalmente eu tenho que ter, certo? Eu não posso dizer que isso é algo que eu possa ter, como se eu dissesse assim, olha, eu vou ser cristão, mas eu não terei essa comunhão que eu devo ter. Não, não é isso não. O cristianismo não é isso. O cristianismo é muito mais do que isso. Tá? É uma comunhão plena, é uma comunhão constante, é uma comunhão natural que acontece na vida cristã, no povo escolhido de Deus. Não tem como ser diferente. Certo? Não tem como. Então, pelo contrário, devemos reconhecer que essa comunhão é uma necessidade espiritual. É algo que é necessário, que faz parte da vida cristã, do crescimento. Pois Deus nos constitui de tal modo que a nossa comunhão com Ele é alimentada pela nossa comunhão com os irmãos na fé, requerendo ser constantemente nutrida para o próprio aprofundamento e enriquecimento. Então, nota aqui o que eu disse agora, que eu li agora com vocês. Deus, Ele nos constitui de tal modo que a nossa comunhão com Ele é alimentada pela nossa comunhão com os irmãos na fé. Então, eu só posso ter comunhão com Deus se eu tiver essa comunhão com os irmãos na fé. Não tem como você viver isolado dos irmãos, viver uma vida cristã plena e dizer, olha, eu estou tendo comunhão com Deus, sem ter comunhão com os irmãos. Porque a comunhão com os irmãos faz parte do cotidiano da nossa vida cristã. Isso é uma constância, porque ela nutre, né, para o próprio aprofundamento e enriquecimento. Então eu vou ter esse crescimento e esse aprofundamento, esse enriquecimento com a comunhão plena com os irmãos. E assim, tendo a comunhão com os irmãos, eu também tenho
diretamente comunhão com Deus. Certo, meus queridos? Então, quando a fé dos crentes hebreus enfraqueceu, o escritor sagrado exortou-os a que, entre outras coisas, tivesse mais comunhão. Vamos lembrar, isso acontece constante em nosso meio. Alguém pede para você assim, olha, ore por mim porque eu estou fraco na fé, né? Ore por mim porque, naturalmente, o que acontece na realidade é que essa pessoa que está fraca na fé, geralmente ela não está lendo a palavra, ela não está indo à igreja, ela não está tendo comunhão com os irmãos. Por isso a fé dela está sendo enfraquecida. Então, como é que a fé cresce, aumenta, que há uma plena alegria em estar servindo a Deus, em confiar em Deus, em saber que as promessas de Deus serão cumpridas? É na leitura, oração e comunhão, principalmente com os irmãos. Então, quando eu tenho comunhão, quando eu estou tendo comunhão com os irmãos, eu estou crescendo, a fé está sendo enriquecida, eu estou me aprofundando nessa comunhão. Por isso que o autor de Hebreus, quando ele escreve lá no capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz: consideremo-nos também uns aos outros. Ele tá dando uma ordem, ele está dizendo, isso é um imperativo, nós devemos considerar uns aos outros, também uns aos outros. Aí ele diz qual é a finalidade: para nos estimularmos, para que nós sejamos motivados a continuar a nossa fé cristã. Isso acontece naturalmente no meio cristão, mas eu preciso me esforçar para isso, eu preciso considerar os outros, né? Eu preciso, para que nós sejamos estimulados uns com os outros. Aí ele continua no versículo 25, ele diz: por isso nós não deixamos de congregar-nos. Nós não podemos deixar de congregar-nos. O que é isso? Congregar é o quê? É o encontro entre nós? Sim. Mas na onde? Na igreja? Sim. A comunhão plena acontece na igreja, onde nós estamos adorando o Senhor juntamente, em conjunto, congregacionalmente, estamos cantando, louvando, lendo a palavra, orando juntos, certo? Tendo essa comunhão plena. Comunhão, aqui especificamente, não significa você ter encontro com os irmãos socialmente. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Não é isso. Comunhão é algo mais profundo do que isso. É estar em unidade com os irmãos, adorando um único Deus, né? Em espírito e em verdade. Então, essa comunhão plena acontece quando nós estamos congregando. E existem pessoas, por isso que o autor de Hebreus está dizendo assim, que é costume de alguns não fazer isso. Hoje, nos nossos dias, a gente fala muito sobre isso, né? Isso daí já está bem latente na nossa mente. É aqueles desigrejados, aquelas pessoas que ficaram sem ânimo de estar junto com os irmãos, porque identificaram erros nos irmãos, e ele não identificou o erro em si próprio, por isso ele deixou de congregar, disse: eu acho melhor ficar em casa, tendo comunhão com o meu Deus, e ele acha que isso, por si só, é uma comunhão plena, é uma vida de comunhão. Não! A vida de comunhão acontece horizontalmente com os irmãos da mesma fé na igreja. Por isso eu não posso dizer que eu tenho comunhão se eu estou em casa e não vou mais para a igreja, porque eu identifiquei que a igreja ela é incorreta. E qual igreja que é correta? A igreja ela busca a perfeição, mas ela é uma igreja que está sendo restaurada na base sólida do Senhor Jesus Cristo. Mas são fases de crescimento, e nós vamos ver que existem falhas sim, mas nem por isso eu não vou deixar de congregar, como é costume de alguns, conforme o autor de Hebreus nos exorta constantemente. Por isso, meus queridos, lembrem-se que a vida cristã é uma vida plena, uma vida de constância em estarmos juntos, unidos em uma só fé, louvando a Deus, aprendendo acerca dele, vivendo uma vida cristã plena. Tá? Então aí, nesse sentido, isso constitui
um ponto vital, a vitalidade da igreja, um ponto vital na mensagem do escritor sagrado para eles. Pois o florescimento da igreja, quer dizer, o fruto que a igreja pode dar, florescimento, e o fortalecimento, quer dizer, uma igreja sólida, uma igreja que não será abalada, né, esse fortalecimento dos crentes ocorrerão somente onde houver a comunhão. Se não há comunhão, não há fortalecimento, não há florescimento, os frutos do Espírito não aparecem. O exercício justamente está na comunhão. Isso não é verdade apenas sobre a igreja que está na terra, mas o céu, o lugar do aperfeiçoamento da igreja, será o local da comunhão mais livre e jubilosa. Né? O fim, o nosso fim, o fim constante, o objetivo final é justamente estarmos aperfeiçoados juntamente, a igreja toda unida, né, em comunhão mais livre e jubilosa, onde não haverá mais o pecado de empecilho, nem haverá mais nenhuma uma falha da igreja naquele dia em que estaremos juntos eternamente. Então esse é o fim principal, onde o exercício acontece aqui na terra, onde o exercício acontece na nossa comunhão plena nas igrejas locais. Tá? Então esse exercício tem que ter, Deus instituiu isso, Jesus instituiu sua igreja para isso, para que houvesse essa comunhão, para que nós teremos uma comunhão mais livre e jubilosa, né? Uma festa eterna no céu com o Senhor nosso Deus. Quando eu falo céu, é aquela questão da eternidade, novos céus, nova terra, certo? Onde a gente estará plenamente livre de qualquer empecilho que impeça a nossa comunhão. A comunhão será mais plena, junto com Deus, eternamente, junto com os irmãos, eternamente. Isso é uma bênção muito grande. Certo? Então, mas em todos os casos, tanto aqui como na existência vindoura, a comunhão praticada pelos remidos terá como alvo, determinado por Deus, um aprofundamento da comunhão que cada um dele desfruta com o Redentor. Então a nossa comunhão com o Redentor agora é aquele do já ainda não. Nós já temos comunhão com ele, mas não temos a presença dele espiritual, mas não temos a presença dele que será marcada na eternidade. Então eu desfruto já com o Redentor essa comunhão, e eu terei, e isso é a base da minha comunhão plena no futuro. Então, a primeira verdade a ser aprendida a respeito da comunhão cristã é que ela não é um fim em si mesmo. Eu não estou levando essa comunhão para ter comunhão somente com os irmãos. Ela não é um fim, ela é um exercício para uma comunhão maior. Qual é? A comunhão entre os crentes tem como alvo a nossa comunhão com Deus. Então, qual é o fim último? O fim principal, que não é um fim na realidade, né? Será uma constância, uma constante eterna, estarmos juntos adorando ou tendo comunhão plena com o Senhor nosso Deus. Esse é o alvo principal que nós devemos ter. E isso acontece no exercício diário da nossa vida cristã aqui. Se eu não tenho essa comunhão plena com os irmãos de dar e receber, certo? Dar os meus dons em favor do outro, sempre olhando para o outro, e o outro fazendo a mesma coisa. Por isso que essa reciprocidade não é que eu espero do outro que ele faça algo para mim, mas que eu espero de mim mesmo fazer algo para o outro. Essa é a comunhão que devemos ter, porque Deus fez isso conosco. Ele não esperou que nós fizéssemos nada para ele. Ele simplesmente fez por nós. Nós temos que fazer a mesma coisa. E cada um fazendo isso, há uma reciprocidade. Há um amor constante. Essa é a ideia de comunhão. E aí a nossa comunhão com Deus. Então nós terminamos essa primeira parte aí, que é a ideia da comunhão, de comunhão. E agora nós vamos entender um pouquinho melhor sobre a comunhão com Deus. Vamos lá. Então nós vamos para a comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Acerca da relação de dar e receber que existe entre os crentes
e as duas primeiras pessoas da Trindade, só podemos falar aqui de passagem. Sim. Basta dizer que se trata de uma dupla relação, na qual os participantes do lado divino e do lado humano mostram-se ativos. Você tem dúvida da atividade de Deus? Ele trabalha dia e noite por nós. Ele não para a sua constância em observar, analisar e saber as nossas necessidades. É sempre e constante. E da nossa parte, como o outro lado da participação, como é que nós agimos? O lado humano em relação ao lado divino. O Senhor nosso Deus trabalha sempre. O Senhor Jesus nos serve constantemente como advogado, que está constantemente defendendo a nossa causa, e já venceu a nossa causa, na constância das acusações contra nós. Ele é ali o nosso advogado fiel, ele pagou o preço do nosso pecado, ele fez a parte dele e continua fazendo constantemente, e nós na reciprocidade da comunhão com Deus, como a gente vive essa comunhão? Como é que você vive essa comunhão diária com Deus na sua vida cristã? Você tem orado diariamente? Você tem lido a palavra, ouvindo a voz de Deus nas palavras das Escrituras? Você tem constantemente também passado aquilo que você aprende para os seus irmãos? Você tem dado uma palavra de ânimo àqueles que estão trôpegos, que estão fracos na fé? Você tem contribuído em relação a isso, dentro da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, como cristão em comunhão uns com os outros, com aqueles da mesma fé? Por causa de Deus, por causa de Cristo, por causa da glória que é somente para Ele? Você tem feito isso? Então, esse é o nosso desafio. Tá? A comunhão com Deus, a comunhão de Deus com os homens, envolve tudo quanto o Pai e o Filho têm feito, fazem e farão, a fim de compartilharem conosco, os pecadores, a sua glória. Somos pecadores, mas a glória deles é compartilhada constantemente, diariamente, na vida, em relação à nossa vida cotidiana. Deus é conosco constantemente, Ele está conosco constantemente, Ele está agindo em nosso favor constantemente. Você já pensou nisso? Você já pensou como Deus trabalha por você constantemente, sem cessar? Ele sabe as suas necessidades, mesmo que pareça que você não esteja vendo os atos dele, mas ele está atuando em sua vida constantemente. Ele usa as pessoas, ele usa as circunstâncias, ele usa esse momento especial para você ouvir acerca dele. Ele está constantemente em comunhão com você. Você está dando essa reciprocidade, você está transmitindo para ele essa confiança, este amor, essa fidelidade, sabendo que você é fraco e ele sabe disso, sabendo que ele está constantemente trabalhando em sua vida, te fortalecendo e dando condições para que você, mesmo em meio às tribulações, você ainda continue firme na fé. Essa comunhão com Deus você deve ter constante. Essa comunhão com Deus nos mostra o quanto Ele é bom para nós, o quanto Ele continua nos agraciando constantemente com a nossa vida. Em nossa volta, nós vemos a sua mão poderosa agindo em nossas vidas. A nossa comunhão com Deus envolve todos os atos de dar a Ele e receber dEle. Então, nós damos a Ele, nós somos servos do Senhor, e nós recebemos dEle, nós já recebemos aquilo que era mais importante, que foi a salvação em Cristo Jesus. Para podermos expressar nosso Pai com base na redenção realizada por seu Filho. Então nós podemos expressar essa comunhão, sendo grato a Ele
redenção que Cristo realizou em nossa vida. Recebemos a filiação da parte de Deus por causa de Cristo, bem como o direito de todas as bênçãos inerentes a essa filiação, por termos recebido o Senhor Jesus como nosso Salvador. Você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador porque Ele se entregou e Ele tocou no seu coração para que você compreendesse isso. Já pensou? Jamais você receberia Cristo sem que Ele tivesse tocado no seu coração e ter colocado a fé no seu coração para você entender todo o plano de Deus de resgate da sua alma. Que bênção! Você se tornou filho, né? Essa filiação foi por você ter recebido Cristo como Senhor e Salvador. E isso não aconteceu naturalmente, racionalmente, vamos dizer assim. Aconteceu porque o Senhor teve misericórdia e derramou sua graça em sua vida. Isso é bênção sobre bênção. Disse o Senhor: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se você recebeu Cristo, você recebeu o Pai, né? Em João capítulo 1, versículo 12, esse versículo aí é para todos aqueles que estão nos assistindo, quer seja aquele que já entregou sua vida a Cristo, quer seja aquele que já entregou. Se você ainda não entregou, está assistindo nesse momento, você está numa condição que você precisa resolver o seu problema. E se você já entregou sua vida a Cristo, você sabe da importância que você é agora como filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, o João nos assegura: mas a todos quantos o Cristo receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, mas não éramos filhos de Deus. Deus só tem um filho legítimo, que é o Senhor Jesus. Mas Ele nos deu a condição de nos tornarmos filhos por adoção através do próprio Filho que foi oferecido por nós. Então, se você recebe Cristo como seu Salvador, você se torna filho de Deus por adoção, com os mesmos direitos que o Senhor Jesus tem. Isso é maravilhoso demais. Isso é algo que nós não conseguimos imaginar. Já pensou? Nós sermos filhos do Criador de todas as coisas, que fez todas as coisas, que tem todo o poder e que pode fazer tudo por nós, tudo que nós necessitamos. Nós somos filhos e receberemos a herança do próprio Senhor Jesus, que recebeu todas as coisas, e nós somos herdeiros e co-herdeiros com o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Mas isso acontece não por ordem nossa, não por decisão nossa, mas por decisão do próprio Deus, que coloca no nosso coração o crer e o realizar. Que nós possamos entender isso, que nós possamos valorizar essas coisas que vêm do alto. Por isso, Deus nos anima constantemente. Então, essa filiação oferecida e aceita é um alicerce sobre o qual descansa toda a nossa subsequente comunhão com Deus. Por causa da base que é o Senhor Jesus, a rocha firme, o alicerce, a pedra angular de todo o edifício, de todo o corpo de Cristo, de todos nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, é Ele que nos dá condições para ter plena comunhão com Deus. Dia a dia, como filhos de Deus, aceitamos agradecidos os dons que o nosso Pai Celestial nos outorga: a remissão diária dos pecados, a confirmação diária das suas promessas, as revelações, a fim de lançá-las sobre Ele. Todos os dias nós estamos em constante comunhão, ou devemos estar em constante comunhão com o Pai Celestial, que nos deu tudo, nos deu a remissão diária dos pecados,
Todos os dias nós vencemos nós já vencemos os pecados em Cristo, porque Ele nos remiu. Ele nos deu condições para que o pecado não fosse mais empecilho para que eu tivesse comunhão com o Pai. A barreira que existia entre eu e Deus foi quebrada pela remissão dos nossos pecados. O pecado nos impede de ter comunhão plena com Deus e, portanto, quando Deus nos tira os pecados, nós temos comunhão e continuamos a pecar, mas pedimos perdão a Deus e Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, porque Cristo já pagou os pecados que nós cometemos, que nós estamos cometendo e que nós cometeremos. Todos os pecados foram pagos pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, essas poucas linhas, nisso consiste o dar e receber, o compartilhar com Deus, que compõe a vida de fé. Juntamente com isso, temos aquele dar e receber que constitui o arrependimento, a resposta cotidiana aos apelos de Deus que Deus nos faz. Deus nos faz constantemente apelos na sua palavra. Quando você está lendo a palavra constantemente, meditando nela dia e noite, você vai ouvir a voz de Deus falando tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos chamando a atenção para a gente se arrepender, para a gente se colocar nas mãos do Senhor. Olha o que ele diz, tanto em Provérbios capítulo 23, versículo 26, Romanos capítulo 6, versículo 13, Mateus capítulo 11, versículo 29 e Lucas capítulo 9, versículo 23. Olha o que ele diz. Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Oferecei-vos a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus está aí falando, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aos nossos corações constantemente. Esse é o formato estrutural da comunhão do crente com Deus. É a base. É o formato estrutural que nós podemos ter uma plena comunhão com o nosso Deus. Isso é, em essência, a vida cristã. Nos próximos dias, nas próximas aulas da EBD, Escola Bíblica Dominical, nós terminaremos esse assunto com mais 2 pontos importantes que nós veremos aí a respeito da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os homens, entre nós, a ideia da comunhão e todos esses pontos importantes nos dá uma ideia, uma visão do que significa realmente a vida cristã. Comunhão é a base da nossa vida cristã. Isso é maravilhoso demais, não é verdade? Então, meus queridos, nesse momento nós estamos encerrando esta manhã, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês tenham absorvido ao máximo esse entendimento dessas poucas palavras em relação a esse assunto tão profundo, tão importante para a nossa vida cristã. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que nós vimos aí, vai ficar no YouTube, gravado, e você pode fazer perguntas. Você pode fazer tanto pelo WhatsApp, pessoal da igreja, e se você não tiver no WhatsApp, você pode fazer também pelo YouTube mesmo, lá embaixo, na parte abaixo do vídeo, você pode fazer perguntas e eu posso responder sem problemas, tá? Então, eu estou aqui disposto a fazer as colocações necessárias para melhorar e aprimorar o seu entendimento na medida que eu possa estudar e passar para os irmãos, tá certo? Deus esteja abençoando a sua vida. Se você ainda não escreveu, você se inscreva, tá? Para a gente continuar transmitindo, usar esse mecanismo pela internet, para a graça de Deus, para a glória do Senhor, tá? Deus esteja abençoando a sua vida. Se você quiser também dar um positivo, um like ali, você faça isso, tá? Para a glória do Senhor. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe a sua vida, que logo mais à noite nós possamos
louvar ao Senhor, né, presencialmente, parte da igreja estará ali e também estaremos transmitindo, se Deus assim permitir, pelo YouTube, que você possa participar também de alguma forma a adoração ao Senhor, tá certo? Vamos orar nesse momento, encerrando esse momento de escola dominical na Igreja Batista Regular em Mangabeira. Deus esteja abençoando, um abraço especial a todos que estão nos assistindo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão oportuno e importante para a glória do Teu nome, onde possamos aprender acerca da Tua palavra e ter plena comunhão, porque o Senhor nos deu condição, nos amou primeiro e nos mostrou a verdade absoluta em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Esteja com aqueles que nos assistiram. Se porventura alguém que ainda não entendeu e não entregou sua vida a Cristo, possa vir a entregar para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo, nós louvamos o Teu nome. Amém. Deus os abençoe.